Oi, turma, tudo bem? Conforme combinados, então, nós vamos agora trabalhar com a nossa matéria de expressões algébricas. O que acontece quando eu falo expressões algébricas? Expressões quer dizer que tem uma expressão, algo grande. E algébricas quer dizer que contém letras e números. Então, por exemplo, eu desenhei para vocês aqui um retângulo. E nesse retângulo eu disse que a profundidade era x e disse para vocês que a largura é x mais 3. O que vai acontecer? Eu vou fazer para vocês alguma pergunta. Olha, pessoal, qual é a largura? Qual é a profundidade? E o perímetro? Me ajuda a completar aqui então. A largura será x mais 13. Qual vai ser a profundidade? X. Qual vai ser o perímetro? Lembra que no retângulo os lados opostos, as paralelas são iguais? Portanto, se esse mede x mais 13, aqui em cima também vai medir x mais 13. Se esse lado mede x, o lado de cá também mede x. Então, quem vai ser o perímetro? Vai ser x mais 13 mais x mais 13. E a área? Nós já sabemos que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, será x que multiplica x mais 13. Quando eu for resolver o perímetro, eu vou descobrir que x mais x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x, mais 13 mais 13, 26. E quando eu venho trabalhar com a área, eu sei que aquilo ali é a propriedade distributiva. Então, eu tenho que fazer o quê? O chuveirinho. Se eu tenho que fazer o chuveirinho, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 13 mais 13x. Até aqui tudo bem? Professora, mas e aí? O que eu quero dizer para você, nesse caso, é que expressões algébricas nada mais é que uma expressão que contenha letras e números, como é o caso de todas essas expressões que eu coloquei aqui para vocês. Ora, se porventura eu quiser perguntar para vocês, olha pessoal, o valor do x é 2. Então o que vai acontecer nesse caso? Se você sabe que o valor do x é 2, vai ficar fácil de nós encontrarmos qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o perímetro e qual é a área. Então, do lado aqui comigo, me ajuda a pensar, quem será a largura desse retângulo? Ora, se a largura é x mais 13 e quando eu falo para x igual a 2, automaticamente a largura será 2 mais 13. Então, a largura vai ser 2 mais 13, que vai dar 15. Se eu perguntar para vocês quem vai ser essa profundidade, ora, se x é 2, essa profundidade só pode ser igual a 2. E o perímetro, professora? Ora, nós já vimos que o perímetro, quando nós juntamos as letras semelhantes, os termos semelhantes, nós vamos ver que é 4x mais 26. Então, o perímetro vai ser 4 vezes 2 mais 26. 4 vezes 2, 8. Então, vai ser 8 mais 26. Somando isso aqui, vai dar 34. E quando, professora, eu quero descobrir quem é a área? Quando eu quero descobrir quem é a área vai ser x ao quadrado mais 13x. Vou apagar aqui, porque ficou muito apertadinho ali, né? Então, eu vou apagar aqui e vou fazer a área do lado de cá. Então, a área vai ser x ao quadrado mais 13x. Se x é 2, 2 ao quadrado mais 13 vezes 2. Então, essa área é 4 mais 13 vezes 2, 26. Essa área, então, será igual a 30. Vamos colocar aqui que essa medida desse retângulo é em centímetros. Portanto, eu terei a largura 15 centímetros
profundidade 2 centímetros, o perímetro 34 centímetros e a área 30 centímetros. Então, o que eu preciso que fique claro nessa aula? Eu preciso que você entenda, expressões algébricas nada mais é uma expressão que contenha letras e números. E aí, o que vai acontecer? A partir desse momento, algumas coisas precisam de ficar claras entre nós. Por quê? Existem algumas coisas que não podem acontecer quando eu trabalho com expressões algébricas. E nós vamos falar sobre isso para que você não tenha dúvida ou dificuldade. Uma das coisas que você precisa de lembrar comigo, nós já falamos sobre isso, é que numa fração algébrica, numa expressão algébrica, o denominador jamais pode ser zero. Então, eu posso dizer que isso, 1 sobre x, é uma expressão algébrica, na verdade uma fração algébrica. Mas o que eu preciso de lembrar? Eu preciso de lembrar que esse x obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Nunca se esqueça, o denominador de nenhuma fração jamais pode ser. Espero que tenha ficado claro até esse momento aqui, tá, gente? Continuando, então, no nosso conteúdo, eu vou dar mais 2 exemplos sobre expressões algébricas. Logo depois que eu trabalhar com esses 2 exemplos de expressões algébricas, nós vamos já começar a falar um pouquinho a respeito de monômios. Então, outro exemplo que eu vou dar para vocês aqui de expressões algébricas vai ser valor numérico de uma expressão. O que é isso? Valor numérico. Quer dizer que eu vou começar a falar alguns valores. Exemplo A. 5A mais 4B menos 7AB. E aí eu vou dizer para você assim, olha, para A igual a 2 e B igual a 6. Então vem comigo aqui para a gente poder preencher isso aqui. Não sei se vocês vão se lembrar, mas lá no 7º ano eu falava com vocês assim, olha pessoal, a gente pode mudar a cor que nós estamos colocando ali para entender o que está fazendo. O que esse 5 está fazendo com esse A? Ele está multiplicando. Aqui é a mesma coisa que 5 vezes A. O que o 4 está fazendo com B? Está multiplicando. 4 vezes B. Professora, mas e o 7AB? Vai ser 7 vezes A vezes B. Então, onde tem letra, eu vou colocar cor diferente. Então, vai ficar 5 vezes 2 mais 4 vezes 6 menos 7 vezes 2 vezes 6. O A é 2, o B é 6. Depois que eu fiz aquela substituição, é que eu vou resolver a expressão. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 6, 20. Menos 7 vezes 2, 14. 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24. Sobe 2, 6 vezes 1, 6 vai dar 84. E aí, o que vai acontecer? Mais 24, 34. 30 menos 84 quer dizer que o meu resultado final será menos 50. Então, esse é o resultado da expressão algébrica de acordo com os valores que eu lancei para vocês. A igual a 2 e B igual a 6. Então, o que é importante nesse momento? É importante que você, quando for resolver uma expressão algébrica, tenha calma e tranquilidade. Tem pessoas, tem alunos que querem fazer direto. Ah, não, o A é 2, 5 vezes 2, e acaba que esquece um sinal, acaba que esquece de uma substituição que era importante. Então, o que é decisivo nesse momento? Você fazer com calma, substituir com calma, para no final você chegar no resultado certo, tá? Vou passar um outro exemplo aqui pra gente
Vou chamar aqui de exemplo B. Vou chamar de exemplo B. Vai ser 5x2 menos x mais 1. E vou falar para x igual a menos 3. Para x igual a menos 3. Ou seja, no lugar do x, eu vou colocar o valor de menos 3. Então, vai ficar 5 que multiplica. Quem é x? Ora, eu já sei que x é menos 3. Menos 3, só que o quadrado, gente, ele não vai sumir dali não. Ele precisa de estar aqui no seu expoente, ok? Menos. Quem é x? Ora, o x é menos 3. Todas as vezes que você for colocar um número negativo, ou melhor, for substituir a letra por um número negativo, lembre-se, esse número negativo precisa de estar entre parênteses. Tudo bem? E aí, mais 1. Agora que nós substituímos, nós vamos fazer com calma. Primeiro, resolva a potência. 5 vezes menos vai dar 9. Menos com menos, mais 3, mais 1. 5 vezes 9, 45. Mais 3, mais 1. 45 mais 3, 48. Mais 1 vai dar, então, 49. Então, fiz com calma, passo a passo, sem desesperar e sem querer acelerar demais. Tudo bem até aqui? Vou fazer um último exemplo, pessoal. E esse último exemplo que eu vou fazer é sobre fração. Sabe por quê? Tem muito aluno que tem medo de fração, mas nós já falamos sobre isso. A fração é um número como outro qualquer. Não tem por que você ter medo de fração. Então, olha, aqui eu vou passar para você o exemplo C. E o exemplo C fala assim: A2 mais 3 sobre 1 mais M. E diz assim: A igual a menos 1 e M igual a mais 1. Então, essa é a letra C, a terceira expressão. Concorda que o A é menos 1? Então, no lugar do A, eu vou colocar quem? Menos 1. Então, vai ficar menos 1. Posso esquecer que está elevado ao quadrado. Somado com 3. Sobre 1 mais. Quem é o M? Ora, o M é mais 1. Então, como é um número positivo, eu não preciso de colocar ele entre parênteses. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vou continuar do lado. Então, menos 1 ao quadrado, lembra? Base negativa, expoente para, o resultado fica positivo. 1 mais 3 sobre 1 mais 1. Que na verdade aqui eu já vou resolver. 1 mais 1 vai dar 2. Continuando ali do lado. 1 mais 3, 4. 4 sobre 2, que vai dar 2. Portanto, pessoal, essa matéria de expressões algébricas já é algo conhecido nosso. Eu estou aqui relembrando vocês como é que faz e, continuando o vídeo, eu vou falar com vocês agora um pouquinho a respeito do que é um monômio. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro até aqui. E agora, nós vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o que é um monômio. Monômios. Então, pessoal, o que é um monômio? O próprio nome já me diz mono. Mono quer dizer apenas um, ou seja, só tem uma parte algébrica. Nós não temos aqui várias partes literais. Então, como é o caso, por exemplo, do 4 vezes L. O que é o 4 vezes L? Ora, eu tenho apenas uma multiplicação, ou seja, o 4 está multiplicando L. Isso é um monômio. Ou seja, não tem nada somando aqui, não tem nada subtraindo. É apenas uma palavra. E o que acontece aqui com esse 4L, por exemplo? Eu vou dizer que o L é a parte
binômio, o que vai ser um binômio? Vai ser, por exemplo, 4L mais X. Ou seja, aqui tenho uma parte literal e do lado de cá eu tenho outra parte literal diferente, ou seja, não tem como agrupar aquilo ali. Portanto, todas as vezes quando eu falar monômio, quer dizer que vai ter apenas uma expressão. Outro exemplo de monômio, 5x. E aí eu pergunto para você, quem é a parte literal? Isso mesmo, o x. E quem é o coeficiente? Isso mesmo, o 5. Olha, parte literal e o 5 é o que eu vou chamar de coeficiente. Foi claro até aqui, pessoal? Essa primeira parte do monômio, ela é importante para que você consiga diferenciar o que é um monômio do que é um polinômio. O nome polinômio quer dizer muitos. Então, vão ter muito mais. No caso do binômio, são 3. No caso do binômio, são 2. No caso do trinômio, são 3. E no caso do polinômio, são mais de 3. Mas a partir do binômio, eles já podem chamar de polinômios. Tudo bem, pessoal, até aqui? Então, essa é a primeira parte da aula de monômios. Eu vou continuar aqui, vou só apagar esse binômio aqui. Eu vou continuar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre termos semelhantes. Eu vou dar sequência nessa aula porque é algo muito tranquilo de se fazer, não é nada de cabeças para você fazer não, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 9x e 7x, por que eu sei que esses dois termos são termos semelhantes? Eu sei que eles são termos semelhantes porque a parte literal deles é a mesma, x e x. Não me importa qual é o número, desde que a parte literal seja a mesma. E aí, professora, tudo bem então, aqueles termos são semelhantes, ok. E se eu tiver, por exemplo, no caso, 8A2 e A3? Eu pergunto para vocês, você acha que esses dois termos são semelhantes? Aí você vai analisar quem? Isso mesmo, a parte literal. A2 e A3. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Portanto, 8A2 e A3 não são semelhantes. Aqui tudo bem, pessoal? Continuando um pouquinho, a letra C, vou chamar esse de A, esse de B e esse de C. O que eu vou falar nesse? 5xy2 e 3x2y. Professora, esses dois são semelhantes? A mesma coisa eu vou dizer para você. Você vai analisar a parte literal. Quem é a parte literal? Nesse caso, x vezes ao quadrado. Nesse caso, x2 vezes y. Será que é igual? Não. Nesse caso, o x é igual a 1 e o y é igual a 2. Nesse caso, o x é igual a 2 e o y é igual a 1. Portanto, termos semelhantes, eles não são. Eu preciso que isso fique claro para vocês. Todas as vezes que eu falar sobre termos semelhantes, eu estou me referindo à parte literal igual. Tudo bem, pessoal? Vou parar por aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês vão enviar para mim as dúvidas e vocês vão fazer aí na sua casa, de para casa, a página 6 e a página 88. Essas duas atividades vocês vão fazer. Se tiver alguma dúvida, vocês podem postar e me perguntar. E depois que a gente tiver corrigido, eu vou postar para vocês um outro vídeo. Tudo bem? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.